é mais fácil governar uma cidade ou um país do que educar uma criança. Quem disse isso foi Augusto Cury em seu livro Pais Inteligentes Formam Sucessores Não Herdeiros. Mas será que é tão complicado assim criar filhos? Será que não estamos vivendo em uma era de muito mimimi, como dizem por aí? Afinal de contas, a maioria dos pais acima de 35 anos de idade, pelo menos, foi criado na rua, pés descalços, subindo em árvores, andando em carrinhos de rolimã e fazendo outras travessuras. Será que as nossas crianças estão vivendo a geração Nutella? Bom, família, hoje vamos entender todos esses mistérios que existem por trás da educação de um filho e tentar explicar de forma resumida a ideia central do livro do Augusto Cury. Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo. Você deseja criar herdeiros ou sucessores? Existe um provérbio que diz: pai rico, filho nobre, neto pobre. Ou seja, os filhos de pais ricos vão sempre desfrutar da herança e deixar os netos na pobreza. Mas será que isso é verdade? E se realmente acontece, a culpa é do dinheiro ou dos pais? Augusto Cury, em seu livro Pais Inteligentes Formam Sucessores Não Herdeiros, aponta onde está o problema e ajuda a corrigir isso nos filhos, indicando a importância de criar sucessores e não herdeiros. Mas para entender realmente, precisamos saber qual a diferença entre sucessor e herdeiro, no qual Augusto se refere. Porém, não posso me esquecer de te pedir aquele like e a sua inscrição no canal, pois estamos trazendo tudo de mais importante em finanças e empreendedorismo para pais ou futuros pais nota 10. Herdeiros são gastadores de heranças. Sucessores preservam e enriquecem os bens que receberam. Herdeiros vivem à sombra de seus pais. Sucessores constroem seu próprio legado. Herdeiros são especialistas em reclamar. Sucessores são peritos em agradecer. Herdeiros são manipuladores. Sucessores são conquistadores. Herdeiros são consumistas. Amam a lei do menor esforço. Sucessores têm mente empreendedora, amam a lei do maior esforço. Ok, já conseguimos entender a diferença. Mas será que os filhos já nascem com a predisposição a herdeiros ou sucessores? Ele explica que o fato de uma criança se tornar herdeira ou sucessora não está relacionado no que ela possui, e sim diretamente à sua criação. Uma criança estudando num colégio público pode se tornar um sucessor, assim como uma criança que tem os melhores professores pode se tornar um herdeiro. Isto porque as facilidades podem sim estragar e as dificuldades podem ajudar a criar resiliência. Porém, o fator crucial para Augusto Cury é o fato de que é mais fácil formar herdeiros do que sucessores. Isso porque, para criar herdeiros, não envolve esforço, labuta, reconhecimento de erros, pedidos de desculpas, mudanças de rumo e outras coisas. É mais fácil simplesmente impor as regras do que parar com tudo que está fazendo e tentar encontrar uma solução de forma inteligente. Totalmente ao contrário dos pais que estão educando seus filhos para serem sucessores, que usam de estratégia, de ferramenta e de diversos questionamentos para educá-los. Agora diga, quantas pessoas você não conhece que teve sucesso na vida profissional, que tem uma facilidade imensa em socializar, porém vive em guerra com os filhos? Escreva aqui nos comentários se você conhece alguém assim. Aposto que você deve conhecer pelo menos uma pessoa. Criar sucessores dá muito trabalho, precisa de muito empenho dos pais. É claro que não é fácil trabalhar o dia todo e ainda por cima chegar em casa e ter energia para educar os filhos. Porém, o pouco tempo que temos com eles é preciso usá-lo com inteligência. Ok, Vitor, eu entendi a diferença e já decidi criar meus filhos para serem sucessores. O que eu preciso fazer? A minha primeira recomendação é a leitura desse livro, porque ele é simplesmente incrível. Mas vou tentar apontar alguns tópicos importantes dele. O primeiro cuidado que nós pais e educadores precisamos ter com os nossos filhos é a construção de uma mente saudável. Para isso, é preciso fugir dessas 4 falhas que vou te contar agora. Primeiro, pais excessivamente críticos dos erros dos filhos, com baixo nível de tolerância. Segundo, pais que não estimulam seus filhos adequadamente, ou seja, tem tempo para tudo menos para os seus filhos. Terceiro, pais excessivamente lógicos com seus filhos, que atuam como manual de regras, destituindo seus filhos de aventura e afeto. Quarto, pais superprotetores, que privam seus filhos de liberdade, cair, levantar, lidar com suas crises, se refazer. Cury, em seu livro, ensina 3 palavras importantíssimas que os pais precisam colocar em prática na criação dos filhos, ou seja, pais precisam ser flexíveis, cativantes e inspiradores. Basta colocar isso em prática para realmente ter uma relação boa com os filhos.
No livro, Augusto Cury ensina 30 técnicas para formar filhos sucessores. Porém, não vou poder colocar as 30 técnicas aqui, senão o vídeo vai ficar enorme. Escolhi apenas 6. Mas não por ordem de importância, porque você vai entender que cada uma delas é para ajudar uma determinada dificuldade. Então eu acabei escolhendo aleatoriamente, ok? Bom, primeiro, ensinar as armadilhas do ritual de consumo. Pais inteligentes ensinam seus filhos que o consumo produz a liberação de substâncias metabólicas cerebrais, chamado endorfina, gerando um intenso prazer, que a longo prazo pode fazer com que eles fiquem viciados em comprar, simplesmente para sentir uma boa sensação, principalmente quando estiverem tristes, o que pode trazer grandes prejuízos tanto financeiro quanto psicológico. Segundo, ensine o que é ansiedade produtiva e ansiedade doentia. Existe ansiedade que nos inspira, motiva, anima, gera curiosidade, ou seja, ansiedade produtiva. Agora ela pode se tornar doentia se estiver gerando imediatismo, que queima etapas, que paralisa, desanima e engessa a mente dos jovens. Terceira técnica, abandone o vício de reclamar. Pais inteligentes evitam reclamar do governo, salário, do trabalho, das dificuldades da vida. Isso porque a arte de reclamar também vicia e nos afunda no pessimismo, na desesperança e angústia. Assim, nos distanciamos das soluções. Quarta técnica, não ceda às chantagens. Pais inteligentes entendem que os filhos usam estratégias para levar vantagens. Isso porque faz parte da imaturidade emocional dos filhos. Porém, pais que cedem aos filhos no intuito de não criar atrito ou algum tipo de constrangimento serão reféns de seus filhos, ou seja, diga não sem receios. Saia de cena se precisar, mesmo se seu filho se atirar no chão chorando. Quinta técnica, faça atividades relaxantes. Pais inteligentes, na intenção de ajudar seus filhos a serem mais calmos, procuram atividades mais relaxantes. Por exemplo, caminhar, andar de bicicleta, cantar dentro do carro, ir ao zoológico. Pais apressados geram agitação mental nos filhos, assim como pais impacientes e intolerantes acabam nutrindo a irritabilidade deles. Sexta e última da minha lista é: ensine o valor da liberdade e negocie os limites. Pais inteligentes negociam com seus filhos momentos de prazer e de responsabilidade. Estudar e desfrutar devem se equilibrar. Ele sugere trocar com seus filhos horas de prazer, quando eles pedirem, por ajuda em casa, como tarefas domésticas. Façam eles tirar os pratos e os copos da mesa. Como diz no livro, quem não aprende a servir se tornará um rei e fará dos seus pais méritos súditos, ou seja, cairá do céu para a terra. Bom, espero de coração que tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido útil de alguma forma para você, pois é um vídeo que dá bastante trabalho em fazer, porém, achei o conteúdo importante para o nosso desenvolvimento como pais. Não se esqueça de deixar o like aqui, se inscrever e principalmente ativar o sininho, para que você não perca nenhum vídeo aqui no canal, ok? Escreva aqui nos comentários se você se identificou com alguma dessas técnicas e se você sente que está cometendo algumas dessas falhas. Compartilhe esse vídeo nos grupos de mães e pais que você conhece, ok? Então, até o próximo vídeo.